Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professor Carlos Nascimento, para nós trabalharmos a nossa linda e adorável língua portuguesa, ok? Vamos trabalhar um assunto bem legal, que são as conjunções coordenativas, ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos embora. Então, olha só, gente, as conjunções coordenativas. Para tecer considerações, é importante que as ideias estejam bem coordenadas, de modo que a mensagem que se deseja transmitir esteja clara. Nesse sentido, as conjunções auxiliam a fazer a ligação entre as ideias. Então, aqui vamos marcando, ok? E as conjunções, a importância delas. Elas auxiliam a fazer a ligação entre essas ideias. Tudo bem? Olha só, uma das características das conjunções é serem palavras invariáveis, até marcada para vocês, só que eu vou marcar, okay? Invariáveis, que relacionam dois termos semelhantes da mesma oração. Então, da mesma oração ou de duas orações. Mais à frente vamos começar a entender esse conceito de orações. Quando as conjunções ligam elementos independentes, então olha só, as conjunções elas estão ligando elementos independentes, guarda essa palavra, tá bom? Independentes entre si. Orações com sentido independente, mas que têm a mesma função gramatical, elas são chamadas de coordenadas. Então, se elas são dependentes, mas têm a mesma função gramatical, são chamadas de coordenadas. O que significa? Olha só o exemplo. A água e o fogo são dois elementos da natureza. Estudos avançam e os cientistas acreditam na recuperação da floresta. No primeiro exemplo, dois termos são conectados entre si pela conjunção e. As palavras água e fogo são classificadas como substantivos. Então, água e fogo, elas são substantivos. No segundo exemplo, duas orações independentes. Duas orações independentes também são conectadas entre si pela conjunção e. Repare que essas orações podem ser separadas sem que percam o sentido. Por isso são independentes. Observe. Estudos avançam. Eu tenho uma oração. Os cientistas acreditam na recuperação da floresta. Então, olha só. O que aconteceu? Nesse segundo exemplo, por mais que eu tire, ok? A conjunção e. Esse elemento conjuntivo. Mas eu tenho sentido completo. Né? Estudos avançam, consigo entender. E os cientistas acreditam na recuperação da floresta. Aqui nós temos a ideia da coordenação, ou seja, com essa ideia de independência. Uma oração não depende da outra, por isso que elas são orações coordenadas. Então, olha só, para a gente poder entender melhor esse conteúdo, a gente vai precisar retomar alguns conceitos de frase e oração. Tá bom? Então, olha só, para ficar bem mais fácil, a gente vai retomar rapidinho aqui o conceito de frase. Frase é todo enunciado de sentido completo. Então, a frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra. Ela pode ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Ok? Então, a frase exprime através da fala ou da escrita. O que é que ela exprime? Ideias, emoções, ordens, apelos, ok? Então, olha só. A frase se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade de, num intercâmbio linguístico, transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada.
Por exemplo, o Brasil possui um grande potencial turístico. Eu digo espantoso. Não vai embora, silêncio, o telefone está tocando. Por que são consideradas frases? Porque todas elas têm esse propósito de estabelecer essa comunicação. Quando alguém fala socorro, socorro, aí você vai entender que ela está necessitando ou então está pedindo ajuda. E por isso que a palavra socorro, tá ok? Acompanhada da exclamação, do ponto de exclamação, dá essa ideia que alguém está precisando de ajuda. Diferente se você colocar apenas a palavra socorro com um ponto, pode ser a dona socorro, a vizinha, né, da mãe de vocês, ok? Então aqui retomando o conceito de frase. Agora o que nos interessa, olha só, uma frase verbal. A gente precisa lembrar da frase verbal, podendo ser também uma oração. Professor, uma frase pode ser uma oração? Sim, claro que pode. Mas é qualquer frase? Não, não é qualquer frase. Para ser considerada uma oração, essa frase precisa ser uma frase verbal, uma frase verbal. Tudo bem? Então olha a ligação aqui. Para isso é necessário que tem dois mecanismos aqui. Que o enunciado tenha sentido completo e que o enunciado tenha verbo ou locução verbal, tá? Para não confundir vocês, uma frase pode ser considerada uma oração? Sim. Qualquer frase? Não. Que frase é essa? Tem que ser uma frase verbal, para poder ter sentido essa ideia para que ela seja uma oração. Beleza? Então, para que isso aconteça, tem que ter o sentido completo, tem que ter um verbo, uma locução verbal. Por exemplo, Camila terminou a leitura do livro. Professor, isso é uma frase? Sim. Isso é uma oração? Também. Por que uma oração, professor? Porque, olha só, eu tenho um verbo. Por isso, eu tenho esse verbo. Ok? A frase pode conter uma ou mais orações. A frase pode conter... Uma frase, ela pode conter uma ou mais orações. Isso aqui eu quero que vocês entendam. Veja, brinquei no parque, tenho uma oração, entrei na casa, sentei, duas orações, cheguei, vi, venci. Três orações. Professor, por que são orações? Porque todo enunciado comunicativo gira em torno de, nesse primeiro exemplo, um verbo, brinquei. Nesse segundo exemplo, quantos verbos eu tenho para ser considerado duas orações? Olha, entrei na casa e sentei. E nesse outro exemplo, cheguei, vi e venci. Três orações. Então, olha só como vai ficando bem fácil. Professor, para ser considerado oração, tem que ter verbo? Logicamente. Quando fala cheguei, tem sentido completo? Sim. Vi, preciso explicar que eu vi alguma coisa? Dá para entender? Sim. E venci. Bom? Então, até aqui bem tranquilo. E por que isso é importante? Porque na hora de estudarmos as orações coordenadas, e mais na frente, nas subordinadas, a gente precisa identificar as orações, fazer essa divisão e analisar a conjunção, né, que está fazendo essa ligação. A ligação entre essas orações para eu poder ver o valor, identificar o valor dessa conjunção dependendo do contexto das orações. Beleza? Então, olha só. Releia o primeiro período do texto e veja como ele é construído por conjunções coordenativas.
Muitos brasileiros cresceram ouvindo que o país tem água em abundância, mas sem um alerta de que esse recurso natural é um bem finito e, em muitos lugares, até mesmo escasso. Logo no início do período, há o uso da conjunção mais. O uso da conjunção mais, que exprime uma ideia de contraste. Então, só retomando aqui. Então, mais exprime essa ideia de contraste. Em relação à ideia anterior, ideia de abundância versus escassez. Estão compreendendo, pessoal? Porque olha só, se eu falo que uma coisa é abundante, tá? E logo em seguida eu venho contrariando com o termo escassez. Em seguida, utiliza-se a conjunção e, que exprime o sentido de adição. Acrescentam-se um segundo aspecto da água com relação ao primeiro. Tudo bem? Então vamos guardando. Ó. Mais e o mais, a ideia de contraste, e o e, tá, nas orações coordenadas, dá essa ideia de adição. E aqui temos as classificações, tá, das conjunções coordenativas. Elas podem ser divididas em 5 tipos. 5 tipos. Aditivas é a primeira. Transmitem a ideia de adição. São as conjunções e locuções conjuntivas. E, nem, mas também. Tome muito cuidado. O mas também. Professor, ainda há pouco o senhor disse, e eu também vi aqui no meu livro, o mais, professor, o mais expressa essa ideia de contrariedade, oposição. Opa, mas lembre-se, preste bastante atenção que o mais aqui ele está acompanhado do também. Então, mas também. Tá ok? O mais sozinho, a ideia de contrariedade. O mas também, ideia de adição. Como também o Brasil tem muitos recursos naturais e deve atuar na preservação deles. Opa, vamos identificar rapidinho aqui e fazer a separação das... O Brasil tem muitos recursos naturais. É uma oração? Sim. Um verbo ter. E deve atuar na preservação deles. Opa, tem outro verbo. Então, olha só. O Brasil tem muitos recursos naturais. Uma oração. Deve atuar na preservação deles. Outra oração. E aqui no meio, o E fazendo essa ligação. Tranquilo? Vamos para as adversativas. As adversativas transmitem a ideia de oposição. Dessa ideia de oposição, as adversativas. Oposição e contraste. Então, as adversativas são as conjunções, as principais, contudo, entretanto, mas, porém, todavia. Professor, qual é melhor para eu colocar, para eu usar, quando eu estiver fazendo minha produção textual? Eu posso usar o mais? Pode, só que esteticamente não fica legal. Como você sabe. E todas elas têm o mesmo valor, você pode ir alternando. Ora uso mais, ora uso contudo, entretanto. De acordo com sua escrita, você vai tentar colocar a que melhor se encaixa. Até para facilitar a leitura. Olha só, o desenvolvimento sustentável é o futuro da humanidade. Mas muitas pessoas ainda não se conscientizaram disso. Então, qual o contraste? Qual a ideia de oposição? Aqui, ó. O desenvolvimento sustentável é o futuro da humanidade. Opa, é o futuro da humanidade. Então, é uma coisa boa para a humanidade. Mas, por outro lado, muitas pessoas não se conscientizaram. Então, se é o futuro para a humanidade, esse desenvolvimento sustentável, então significa que se as pessoas não se conscientizaram ainda, muitas pessoas, então elas não estão valorizando esse desenvolvimento sustentável, ou seja, essa sustentabilidade, que é algo ruim. Logicamente que todos os seres humanos deveriam caminhar de acordo
com aquela ideia que vai favorecer a humanidade. Mas enquanto alguns buscam esse desenvolvimento sustentável, viver de maneira sustentável, outros não têm essa consciência, então vivem de maneira contrária. Beleza? Ok, pessoal. Vamos lá. As alternativas transmitem a ideia de alternância. Vamos falar isso aqui rapidinho, sem muita enrolação. Então são as conjunções ou, ora, ou, quer, seja. Eu quero que vocês entendam, olha só. Ela não vem seguida uma atrás da outra. Então tem esse espaço aqui, tem esse intervalo, que é justamente para dar essa ideia de alternância ou alternativa. Lembre-se dos responsáveis de vocês. Gostam de dar alternativas? Sim. Ora lia um livro, ora escutava uma canção, estava inquieto. Então, ora estava fazendo uma coisa, ora estava fazendo outra, né? Ou estava fazendo isso, ou estava fazendo aquilo. Quer fazer uma coisa, tá? Mas ao mesmo tempo quer fazer outra. Então, essa ideia de alternância. As conclusivas, importantíssimas, como as demais, principalmente na produção de texto, porque elas transmitem essa ideia de conclusão. Ah, professor, eu estou escrevendo um texto, mas não consigo finalizar o meu texto. Então, olha só. Aqui vai uma dica bem legal para você aprender a finalizar seu texto. Assim, logo, pois, portanto, temos algumas conclusivas. Quando você usa um portanto, o seu ouvinte ou o seu leitor, ele já entende que você vai encerrar sua fala ou encerrar o seu texto. Tá bom? A maior riqueza de um país é a educação. Portanto, investir nela é fundamental. Olha a ideia de conclusão. Se a maior riqueza de um país é a educação, ele conclui. Portanto, investir nela é fundamental. Poderia trocar por outra? A maior riqueza de um país é a educação. Logo, assim, pois... Tá? Só tome cuidado que nós vamos ver a diferença entre o pois explicativo e o pois conclusivo. Tá bom? Então, tenho, portanto... A explicativa transmite a ideia de explicação. São as conjunções com porquanto, porque, que, o pois também explica. Use transporte coletivo, que está explicando. Contribuirá para o meio ambiente. Use transporte coletivo porque contribuirá, porquanto. Coletivo pois contribuirá. Qual é a diferença agora entre o pois conclusivo e o explicativo? Pois explicativo antes de verbo, pois conclusivo depois de verbo. Tudo bem? Vamos para mais uma informação.